Boa tarde, paz do Senhor. Hoje, domingo, dia 25 de abril de 2021. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor dê continuidade às suas promessas, à sua palavra, sobre a tua vida, sobre a tua casa, a tua família. Hoje é um domingo, né? O último domingo do mês, e nós estamos, claro, abençoados pelo Senhor, protegidos pelo Senhor, livrados pelo Senhor, supridos pelo Senhor. Por isso a nossa gratidão, o nosso louvor, a nossa adoração, o nosso derramar, e também, claro, agradecidos ao Senhor pela palavra dele, por aquilo que ele fala, por aquilo que ele ministra. Estamos em jejum. Hoje é o 14º dia do jejum. Desses primeiros, eu já estou falando desses primeiros 21 dias de jejum. Por quê? Porque eu estou sentindo no meu coração que eu acho que pelo menos, né, nós vamos ficar mais um pouco em jejum. Mas por enquanto são 21 dias de jejum, que em primeiro lugar nós estamos oferecendo ao Senhor a nossa vida, a nossa compreensão, o nosso entendimento, o nosso sentimento, as nossas preocupações, né? A nossa tristeza, a nossa angústia, frente a tudo isso que nós estamos vivendo como país, como nação brasileira. Então que esse jejum, em primeiro lugar, seja e continue sendo assim, né? Em segundo lugar, claro, pedindo ao Senhor uma revelação, uma direção de todas as coisas, e uma delas que está muito forte é exatamente sobre essa parábola e o que significa quando o capítulo 18 de Mateus começa a falar quem é maior no reino dos céus. E essa parábola, né, dentro do capítulo 18 de Mateus, a parábola da ovelha perdida, ela expressa e ela fundamenta exatamente o nosso ministério como uma igreja, como a pastora Mara sempre fala, uma igreja sem paredes, mas que tem um compromisso. Qual é o compromisso? Com a palavra de Deus, colocando todos os dias, né, uma pequena porção da palavra, ao mesmo tempo pensando, sendo edificados, sendo exortados, consolados, né, por essa palavra, e para que nós possamos estar andando a par e passo naquilo que o Senhor deseja, naquilo que o Senhor tem como direção de vida para nós. E isso é maravilhoso. Por quê? Porque quando a gente começa a falar de igreja, quando a gente começa a falar do que significa uma igreja, nós estamos sendo levados ao entendimento, sei lá, humano sobre a igreja. A igreja é muito além disso, né? A igreja é muito maior do que isso. Eu sempre falo que, por exemplo, que essa coisa do templo maior, o templo principal, a matriz daquele ministério, nada contra. Cada um é cada um. Só que o maior templo que existe é o templo do próprio universo do Senhor, a própria natureza, a própria criação. Esse é o verdadeiro templo, né? E qual é a verdadeira igreja? A igreja é aquela igreja chamada de corpo místico de Jesus Cristo, porque não é uma pequena porção de pessoas que poderiam expressar a totalidade de uma igreja. Mas, do outro lado, é lógico que nós, aos poucos, nós vamos nos ajustando a essas, vamos chamar, a essas tribos, né? a esses grupos, conforme aquilo que nós temos de característica, temos de perfil, temos de sentimento, de expectativa, né? E quando você fala sobre a palavra de Deus, uma palavra tão profunda e tão intrigante, tão paradoxal como a parábola da ovelha perdida, você está pensando, não tem como não pensar, não tem como não refletir em tudo, principalmente quando você, atrelado a parábola da ovelha perdida, você lê, por exemplo, Salmos 119, de 173 a 176. Ou quando você lê Ezequiel 34, que já lemos, eu já coloquei, né, tanto no Facebook, como no Instagram, como no YouTube, já está lá as passagens, então não vou ler mais.
Mas quando você lê Ezequiel 34, por exemplo, quando eu falo para você, né, os pastores de antigamente falavam que existem textos na palavra que cada frase, cada linha tem o peso de uma tonelada. Então, esse Ezequiel 34 é exatamente isso. Ezequiel 34, do versículo 1 ao versículo 31, tem cada frase, cada versículo tem o peso de uma tonelada. Por quê? Porque é um peso, porque Deus está querendo colocar um fardo pesado? Não. Mas é porque Deus está exortando e está mostrando o que significam, né, alguns movimentos, contextualizando, né, nos dias de hoje, alguns movimentos que têm, eu poderia chamar assim, tem cheiro de igreja, parece igreja, mas na verdade não é uma igreja. Uma igreja segundo os parâmetros bíblicos, né? A começar do sentimento do pastor, né? Do pastor dessa parábola de Mateus capítulo 18, que fala exatamente do sentimento do pastor e dessa lógica de reino, a lógica de eternidade. A lógica de reino é totalmente contrária à lógica humana, né? Então, quando você lê a parábola da ovelha perdida, primeiríssimo lugar, o pastor está preocupado com a ovelha e não está preocupado com aquilo que a ovelha pode produzir. E a gente sempre fala na igreja, né, nessa igreja saudável, edificada sobre a rocha, né, o Senhor nunca está preocupado com o que o obreiro pode fazer, mas o Senhor está preocupado com a vida do obreiro, né? Como a Mara sempre fala, né, nas nossas conversas, ela fala o seguinte: o Senhor não está preocupado com a adoração em si, né? Porque ele tem anjos. Ele tem aquilo que é de mais excelência na eternidade de música. Aliás, a música é a única ciência que vai subir para a eternidade, né? É o louvor, a adoração, é a música. Então, é lógico que Deus tem todos os aparatos, todos os seres angelicais, né, de maneira excelente, de maneira eficaz, adorando o seu nome a todo momento, é para toda a eternidade. Mas o Senhor está preocupado com o adorador, de como o adorador está se mostrando, se derramando em adoração, mas não o ambiente, a instrumentalidade, não a questão técnica, musical, não obstante ser tudo isso muito, né, muito importante, que tem o valor, né, o louvor, a adoração da igreja, não é isso. Você está me entendendo, né? Mas é a questão da plástica em si, frente ou conflitando com a vida do próprio adorador. Então, e nós como igreja, nós queremos servir e entender e conhecer e permanecer conhecendo, né, o doador da vida, o abençoador e não a bênção. E nós temos na nossa relação de igreja mais uma relação com a bênção do que com o abençoador, né? Com aquele que é o provedor. E nós estamos preocupados com a provisão. Do outro lado, diz Ezequiel 34, no plural, e quando Deus fala no plural é porque é muita gente, não é pouca gente, é muita gente. Deus fala no plural que os pastores estão preocupados com aquilo que a ovelha oferece. Os pastores, como os mercadores, como os comerciantes, tanto na época de Ezequiel como na época de Jesus, né, e como na nossa época também, estão mais preocupados com business, com negócio. O quanto essa ovelha pode oferecer, o quanto essa lã é de qualidade. Preocupado com a lã, aferida a lã é o tratamento que essa ovelha terá desse líder ou desse pastor. A verdade é essa, está escrito lá. Eu não estou acusando ninguém, não estou apontando o dedo para ninguém, mas é o que está escrito ali em Ezequiel 34.
né, que eu não vou ler, não vai mais dar tempo, já lemos várias vezes, leia aí na tua meditação pessoal. Com certeza nós estamos em jejum e Deus deseja sempre falar. Ele é um Deus que gosta de se comunicar conosco, não obstante ser um ser silencioso, mas ele fala a todo momento e ele está falando conosco a respeito dessa linha de raciocínio que pontua e que fundamenta o nosso ministério, né? Então isso é muito, muito sério, é terrível, é trágico, porque em momentos como esse que nós estamos passando, né, de pandemia, de tragédias, desculpe até, né, agora falando de maneira mais equilibrada, tragédias já anunciadas, né, lá no comecinho do ano de 2020, essa nuvem, né, essa pandemia, essa infecção já estava tomando conta de alguns lugares. Nossos gestores públicos, a despeito até do alerta federal sobre essa infecção chegando no Brasil, os gestores públicos deram de ombros, né? Deixaram rolar o carnaval. O carnaval com certeza foi a porta de entrada de tudo isso, de toda a infecção, né? Não que outros movimentos não tivessem contribuíram, mas o carnaval contribuiu mais. Milhões e milhões e milhões de pessoas pelas ruas, por todas as capitais, os gestores públicos contabilizando, né? Claro, se os pastores de dentro fazem isso com seus membros, quem dirá os de fora, né? E eles, como, entre aspas, gestores públicos também são tipo, né, de pastor, e eles foram embora. E aí, acabada a infecção, foi o que aconteceu. Acabado o carnaval foi o que aconteceu. E aí tem os índices, todos os estudos, toda a ciência, março, abril, maio, junho, julho, e nós chegamos nos patamares que chegamos no ano passado. Passada a primeira onda, veio a segunda onda. Esses mesmos que dizem defender a ciência, né, alertados por todos os profissionais sérios da ciência, eles baixaram guarda, né? Desestruturaram os, vamos dizer assim, os hospitais de campanha, os profissionais contratados especificamente para trabalharem nessa situação de infecção, simplesmente, né, sem medo de ser feliz. Fecharam todos os hospitais de campanha. Quando bateu outubro, novembro, veio uma segunda onda que, obviamente, se havia acontecido lá fora, haveria de acontecer aqui, porque infecção é infecção, virose é virose, sempre foi assim, né? Você não tem como segurar uma virose, principalmente quando ela se transforma numa pandemia, não tem como. Ela vai acontecer em algum momento, segundo a ciência. E aí veio tudo isso, aí passou as eleições, esses gestores públicos deram de ombros mais uma vez, aí passadas as eleições, aconteceu o que aconteceu. E é isso que nós estamos vivendo hoje. E eu estou falando isso tudo para você por quê? Porque eu quero dar notícia? Não. A notícia tem o lugar dela. Mas é exatamente para falar para você que a igreja, o povo de Deus, ficou em meio a todo esse conflito, toda essa situação, e a igreja hoje, tadinha, está fraca, né? As pessoas estão depressivas, angustiadas, aflitas, ansiosas, desesperadas, paura, né? Medo, tristeza, angústia, fracas, como a Mara falou hoje de manhã, né? Estão lançadas ao léu, deixadas no relento do deserto ou das montanhas, né? E aí nós temos uma igreja assim. Uma igreja que, segundo Ezequiel 34, né,
É uma igreja que não foi curada, não foi liberta, não foi restaurada, não foi reconstruída, não foi restituída nos seus valores. Uma igreja que não conhece o seu Deus, não tem uma identidade forte. Aí você vai falar, mas toda a sociedade, né? Nós vivemos uma geração de identidade líquida, né? Identidade fraca, superficial. Concordo com você, isso lá fora. Aqui dentro, não deveria. Porque o povo que conhece o seu Deus é um povo... Esse é o nosso lema do nosso ministério, né? O povo que conhece o seu Deus é um povo forte. Então, se o povo não é forte, é porque o seu Deus é fraco? É porque o seu Deus não está querendo falar? Não está querendo se comprometer? Ou o que será que está acontecendo? Então, nosso jejum está nos mostrando, está sendo um ambiente de foco, de concentração, exatamente para nós podermos refletir e meditar a respeito. Então, eu já falei tanto que daqui a pouco a gente vai orar. Então, quando a gente fala sobre exatamente a ovelha perdida, nós estamos falando de cada um de nós. É por isso que essas 99 ovelhas, até mesmo, presta atenção, até mesmo na cultura judaica, não existem essas 99 ovelhas. Porque 99 ovelhas que não têm arrependimento, que se consideram justas, não são ovelhas desse aprisco. Então esse pastor não largou as 99 e foi procurar a ovelha extraviada. Não, ele foi procurar a sua ovelha, né? E eu falava da cultura judaica porque na cultura judaica é o seguinte: quando você vai assistir alguns comentários, alguns documentários sobre o Holocausto, né? Existe uma frase que os judeus sabem de cor e salteado, que é o seguinte: não foram no Holocausto, na Segunda Guerra Mundial, não foram mortos mais de 6 milhões de judeus. Eles dizem o seguinte: foi morto um judeu por mais de 6 milhões de vezes. Me entendeu? Foi morto um judeu por mais de 6 milhões de vezes. E já diria um teólogo antigo, muito conhecido, principalmente da Igreja Católica. Ele dizia assim: o nosso Deus é o Deus que trata um povo como se fosse um, mas ao mesmo tempo ele trata esse um como se fosse um povo. E a gente sempre fala, e você quando está pregando o evangelho, você sempre diz: se houvesse somente um aqui, ó, se houvesse só a Gigi, oi Gigi, tudo bem? Um beijo para você. Gigi tá lá em Vinhedo. Oi Gigi, se houvesse só um, ó Gigi, ou a Amanda, ou a Márcia, né? Quem mais aqui? O Bispo Antônio, a Mara. Se houvesse só um de vocês, nesse universo inteiro, nesse planeta Terra inteiro, até nas estações espaciais, mas tivesse só você, o Senhor Jesus teria feito tudo o que ele fez exatamente por tua causa. Na eternidade, não existe, na matemática eterna da eternidade, não existe alguém mais ou alguém menos, alguém mais importante ou menos importante. Na eternidade, não existe o maior no reino dos céus. Na eternidade, existe um, em que a sua vida é caríssima. Ela tem um alto preço para Deus. E se fosse necessário, Deus faria tudo o que fez por causa de uma pessoa. Ah, mas diante de 7 bilhões e 400 milhões de pessoas somente na nossa geração. Mas se fosse uma só, Deus teria feito exatamente a mesma coisa. Então, quando você vai, agora fazendo o paralelo da parábola da ovelha perdida, para Lucas capítulo 15, né? Então a ovelha perdida é a dracma perdida e depois
desemboca na parábola do filho pródigo. Então, quando fala da dracma perdida, a Bíblia conta uma história de uma mulher que tinha 10 dracmas. Uma dracma, eu já falei o valor de uma dracma, né? Uma dracma significa um dia de trabalho. Seria o equivalente hoje ao trabalho de um diarista médio na nossa sociedade, né? Então seria mais ou menos hoje alguma coisa próxima de R$150, R$170. Uma dracma. Ela tinha 10. Ou melhor dizendo, ela tinha mais ou menos nos valores de hoje uns R$1.700, R$1.800. Então ela perdeu uma dracma. Tinha mais 9. Essa mulher fez um salseiro. A Bíblia fala que ela limpou toda a casa, ou seja, ela puxou todos os móveis. Ela com certeza ficou ali procurando. As casas naquela época, boa parte das casas não tinham janelas, né? A estrutura era tão frágil, né, que não se podia ter janelas, né, na maioria das casas. Então era um lugar escuro. Então ela coloca todo o seu arsenal de lamparinas, acende tudo para procurar aquela moeda. E como a exemplo da ovelha perdida, também essa mulher fica rendida a procurar essa dracma. Depois de ter procurado a dracma, ela encontra. Ao encontrar, ela chama os vizinhos, diz a palavra, e faz uma grande festa. Aí você vai falar, meu Deus, que lógica matemática. E olha que está falando de judeu, né? E olha que matemática, que lógica estranha. Como que ela acha uma dracma e faz uma festa? A festa vai custar mais do que essa dracma perdida. Mas é a matemática eterna. É a matemática celestial. Eu não consigo, com a minha racionalidade, pensar. A Bíblia diz que os meus pensamentos são tão pequenos que é como se fosse a distância do céu e da terra. Então, a minha cabeça, os meus neurônios, principalmente os meus, não consegue mensurar o que significa isso. Então, quando você fala da ovelha perdida, porque um pastor larga 99 e vai atrás de uma, né? Ao contrário de qualquer raciocínio humano, lógico, equilibrado, a nossa pátria celestial não é equilibrada nesse sentido. As regiões eternas não são equilibradas. Nesse sentido, o nosso Deus não é equilibrado. Porque se for necessário, o pastor vai gastar tudo que ele tem por causa daquela ovelha. Ele não está preocupado com a lã, ele está preocupado com a ovelha. A lã será tão somente o resultado de uma relação com a ovelha, não com a lã. Que é o contrário do que os pastores querem, e infelizmente a Bíblia diz, né, quanto mais se aproximar o dia, lembre que eu falei para você quando o pessoal perguntava para Jesus, né? Quanto mais se aproxima o dia, mais os falsos profetas estarão em atividade. Então por quê? Porque Jesus sempre fala quais os sinais. O primeiro que ele sempre fala, em todas as vezes que ele fala do assunto, é sobre o falso profeta. É sobre aquele que fala, que parece que é, mas não é. E Jesus alerta que a gente tem que tomar cuidado. Se ele alerta nesse nível, é porque tem uma razão de ser. Então, a palavra do Senhor, ela é tão importante nesses momentos, porque ela começa a nos ajudar a entender certas nuances, certas fragilidades. Será que um povo de Deus, chamado povo de Deus, que tem no seu coração Jesus Cristo, que é o santuário de Deus, né? Que é o templo do Espírito Santo, ou seja, que é vamos chamar assim, é o templo, né, do Deus vivo, da Trindade, do Elohim, deveria ter alguns sentimentos que tem? Lógico que não, mas tem, porque todos nós somos como a ovelha extraviada, como diz Mateus capítulo 18.
E aqui no grego, extraviada significa aquela que se propõe de maneira premeditada, né? Ela se afasta por alguma situação e circunstância. Como Jesus fala ali na primeira parábola do capítulo das parábolas de Mateus, na primeira parábola de Mateus 13, que é como a semente que cai numa terra, mas que é uma terra superficial, porque tem muita rocha. E ele diz que essa semente, quando cai numa terra, logo, em alegria, essa pessoa recebe a palavra. Mas ela se escandaliza por causa de constrangimentos, situações, angústias, situações da vida, né? E ela se escandaliza. É exatamente essa ovelha. É exatamente essa ovelha que Jesus tem preocupação. Então, para terminar, a ovelha, ela é exatamente esse ser frágil, delicado, limitado, completamente dependente. Não tem garras, não tem presas, não tem caninos, não tem agilidade, não é um animal, né, capaz de subir numa árvore, subir numa montanha. É um animal que geralmente escorrega a todo momento, vive se machucando, vive tropeçando em si mesma. É um animal que eu já falei para você, é um dos únicos animais de todo o mundo animal que se assusta com a sua própria imagem refletida na água quando vai beber água e quando está com sede. A tal ponto que a ovelha, não é difícil uma ovelha morrer de sede, porque ela foi beber água e se assustou com a sua própria imagem. Essa ovelha sou eu e é você. Ponto. É isso que Jesus está querendo dizer em outras palavras. Exatamente quando em Lucas 15 as duas parábolas desembocam na parábola do filho pródigo, você tem um filho pródigo que vai embora e tem um filho mais velho que fica. Ambos são ovelhas perdidas. E agora eu não vou falar a respeito, mas ambos são. Tanto um, aquele que fica com o pai, como aquele que vai embora porque pediu para o pai dividir os bens. Tanto um como o outro não entende, não tem a consciência do que significa ser filho daquele pai. Por isso que eu sempre falo que a parábola é mais do pai do que dos filhos. Porque ele, de maneira equilibrada, ele tem palavras, ele tem remédio para o filho pródigo, como ele também tem remédio para o filho mais velho. Duas pessoas diferentes, duas personalidades diferentes, com duas enfermidades diferentes. Mas no Pai, eles encontram guarida, encontram sustento, encontram cobertura. Essa é a verdadeira igreja. Algo além disso, ou menos do que isso, não é igreja. Dentro dos padrões bíblicos. Então, quando eu e você pensamos nisso, é maravilhoso. E agora, para terminar, quando você conversa com os guias daquela região, os guias sempre têm essa história para contar. E quem já foi para lá sabe que os guias contam essa história, que foi uma história impressionante, que fez as pessoas chorarem ali naquele momento, porque não precisou falar. Aquela situação falou por si só. Bom, conta a história, os guias contando. Isso é história de guia turístico daquela região. Então, a maioria, né, dos turismos são feitos entre continente africano, né, e o continente asiático, né? Ali entre Egito, Cisjordânia, Palestina, Israel, sempre é um trajeto turístico, né?
que as pessoas vão lá e conhecem a Jordânia, ficam conhecendo a Palestina, ficam conhecendo Israel e vão até o Egito, ou então fazem ao contrário, do Egito para Israel, do Israel para o Egito, enfim. Então esse guia estava com essa caravana, né, saindo do Egito em direção a Israel. E eles passariam por alguns lugares ali, mas o objetivo era Israel. E no meio do caminho tem um grande deserto. E nesse deserto habita um povo que é patrimônio da humanidade, como os nossos indígenas, né? O povo indígena que é no Brasil, como os aborígenes são na Austrália, os índios americanos são nos Estados Unidos, né? As tribos africanas são na África, enfim, todos os povos e todas as culturas têm os seus povos que são considerados os verdadeiros donos da terra. E os beduínos carregam essa consistência naquela região. Então, é natural, é normal que o guia vá passar pelas regiões dos beduínos. E os beduínos, eles vivem exatamente, não como vivia o pessoal no tempo de Jesus, como vivia o povo no tempo de Abraão, mais antigo ainda, né? E esses beduínos conservam a mesma cultura, né? E eles procuram conservar, e todos os povos ao redor permitem que isso aconteça. Então os beduínos assim, são intocáveis, né? Ao mesmo tempo que são respeitados e tal, por permanecerem nessa cultura desde os tempos de Abraão. Então, eles são assim a menina dos olhos de toda a região. E aí o guia, passando por essas pequenas tribos, essas pequenas comunidades, né, ele parou para que o pessoal pudesse tirar foto. É do tempo ainda que não tinha celular, então o povo tinha que parar, tirar foto mesmo e tal, aquela coisa toda. E aí tinha ali um pastor de ovelhas, que cuidava das ovelhas, obviamente, dentro da cultura, como há séculos atrás se fazia. E ele estava cuidando e, de repente, ele pega assim dois pedaços de troncos, 3 pedaços de troncos maiores, ele deixa em pé, coloca uma bancada, ele faz uma bancada, né? Aí ele coloca lá uns apetrechos, umas fitas, umas cordinhas, uns pedaços de madeira retinho e tal. E de repente ele vai atrás de uma ovelha que se percebe que está mais acesa, mais ativa, vai atrás daquela ovelha, pega aquela ovelha, e todo mundo percebe que aquela ovelha está mais machucada, mais suja, né? A sua lã está diferente. Aí ele pega aquela ovelha, ele lava aquela ovelha, ele tenta pentear como se fosse um garfo, ele tenta assim tirar os nós da lã, porque a lã está machucando, aqueles nós estão machucando a pele da ovelha. Ele vai e tira pacientemente. E todo mundo olhando. E o guia explicando como que eram os beduínos, o que eles comiam, como era a sua dieta, como era a estrutura familiar, né? A questão da bandeira branca, quando eles têm uma filha virgem, né? Eles põem no acampamento deles, na tenda, né? Uma bandeira branca para dizer que aquela filha virgem está à disposição. E aí existe dentro da cultura lá, tá? Existe um negócio, né? Então, o rapaz que quer se namorar, ele vai naquela tenda, conversa com o pai daquela menina, enfim, ele estava falando tudo aquilo, essas histórias que a gente conhece. E aí, de repente, ele limpa a ovelha e tal, aí ele pega a ovelha e quebra a perna da ovelha. No que ele quebra, todo mundo fica espantado. Gente, o que ele fez? Que coisa é essa? Que absurdo! O guia ficou totalmente desconjuntado. Ele falou, meu Deus, eu trouxe o povo até aqui e eles estão vendo uma barbárie dessa, e ele simplesmente quebrou. Depois que ele quebrou, a ovelha começou a berrar. Ele pega a ovelha, acalma a ovelha, põe nos braços dele, acalma a ovelha, deixa a ovelha lá no seu peito algum tempo, tal. A ovelha se acalma. Aí ele põe a ovelha de novo na bancada, aí ele pega todos aqueles pedaços de madeirinha, né? Ele faz uma tala e enrola a pata daquela perna daquela ovelha, e ele enrola direitinho, coloca as faixas,
Depois ele põe a ovelha no seu ombro, que na verdade não é no ombro, né? É como se fosse uma túnica, né? Coloca a ovelha assim, com os pés para frente, né? Os pés da ovelha, as patas da ovelha. E aí ele começa a andar com todas as ovelhas, ele começa a tocar um chocalho, assobiar, as ovelhas ouvem e vão seguindo ele, e ele durante todo o tempo, ele carregando aquela ovelha no ombro, até sumir no horizonte, todo mundo fica conversando a respeito. Claro que o guia foi falar com alguém a respeito daquela história. O que era aquela história? E aí o representante, porque eles, na cultura deles, não é todo mundo que fala com os estranhos. Tem uma pessoa que seria o porta-voz daquela região. Aí eles vão até lá e perguntam, o que está acontecendo? Aí ele falou, olha, essa ovelha, ela na primeira vez, ela fugiu e ficou 4, 5 dias fora. E esse pastor ficou desesperado atrás dessa ovelha. E não achava, foi de rebanho em rebanho, até que encontraram essa ovelha junto ao rebanho, mas já estava morrendo de fome, porque a ovelha não tinha ouvido a voz do seu pastor. Então a ovelha estava já morrendo, porque estava fraca, porque ela não se sentia segura, nem para beber, nem para comer. Ele pega aquela ovelha e traz de volta. Anda quase um dia inteiro só para buscar a ovelha. Passado algum tempo, essa ovelha foge de novo. E agora ela fica 2 semanas fora. E ela veio totalmente, né, arrebentada, machucada, cheia de carrapatos e tal. Então o que esse pastor fez? Esse pastor esperou essa ovelha se alimentar, beber água, ela estava meio arredia. Ele pegou aquela ovelha com todo carinho, cuidou daquela ovelha, depois ele quebrou a perna da ovelha. Por que ele quebrou? Ele quebrou para que aquela ovelha não fugisse. E durante esse tempo, essa ovelha ficaria nos seus lombos, nos seus ombros. Andaria com ele, dormiria com ele, ficaria com ele até ele ouvir a voz, essa ovelha ouvir a voz do seu pastor e ser tratada nos seus medos, na sua insegurança, até que essa ovelha voltasse, depois de um mês e meio, voltasse a andar com as outras ovelhas. E quando esse beduíno contou toda essa história para esse guia, e o guia ia traduzindo, interpretando, falando, né, para a caravana, algumas pessoas ali que conheciam a palavra de Deus começaram a pensar no Salmo 23, isso é lógico, isso é automático. E aí elas começaram a entender o que significa um verdadeiro pastor. O que significa alguém que se propõe a andar com aquela ovelha. Ainda que a ovelha não queira, mas ele, mesmo arredia, ele cuida daquela ovelha. E se alguma machucadura acontecer num período, pode ter certeza, não é que o pastor quer o mal, mas o pastor quer que aquela ovelha caia na sua consciência do que significa ser propriedade desse pastor. Então, quando a gente entende tudo isso, e a gente lê e pensa sobre uma parábola como essa, não tem como não pensar no pastor desse rebanho. Que pastor é esse? Que se propõe a entregar a sua própria vida, se propõe a largar a sua honra, a sua dignidade, se propõe sofrer todas os flagelos que um ser humano poderia sofrer, sem sequer ter cometido qualquer deslize, qualquer atitude ou qualquer palavra, simplesmente por causa da sua ovelha, que sou eu e você, né? Isso é muito especial, porque fala do caráter de Deus e nos mostra como igreja, e alguns de nós aqui até mesmo como sacerdotes, o que significa ser um sacerdote de verdade desse Deus. O que significa, qual o preço eu estou disposto a pagar. Qual é, né? O quanto eu estou disposto a me desgastar ou me gastar
por essa ovelha que pertence a esse pastor. Então, quando você e eu pensamos sobre isso, nós começamos a entender, assim de longe, bem distante ainda, o que significa o ministério de Jesus Cristo. Ele veio para os perdidos. É por isso que em Lucas 15, a palavra do Senhor fala que os fariseus e os escribas e os doutores da lei estavam ressabiados, escandalizados, porque Jesus comia com os publicanos, ele conversava com os pecadores, ele se propunha a ouvir todas aquelas pessoas que eram rejeitadas pela religião, pela, entre aspas, a sinagoga, o templo, a igreja da época. Eles eram rejeitados pelos próprios familiares. E Jesus gastava o seu tempo com eles. E nós precisamos entender que espaço nós ocupamos nesse ministério do pastor do Salmo 23. E se realmente nós estamos ocupando o espaço que Deus gostaria que nós ocupássemos. Por quê? Porque senão nós estaremos no lugar errado, na hora errada, de maneira errada. E nós precisamos viver a flor da nossa pele, esse nosso chamado, esse nosso sacerdócio, para que nós possamos, como a Mara falou hoje de manhã, possamos cuidar dessas ovelhas. Porque existem ovelhas, as ovelhas dos montes estão criando, dando à luz a ovelhas do deserto. Tanto uma como a outra está fraca, está fora dos padrões, está fora de tudo aquilo que o Senhor havia estabelecido, mas ainda continua sendo ovelha. E como ovelha, ela ainda continua sendo procurada pelo seu pastor. E nós, porque uma boa parte das vezes nós também somos ovelha perdida, e nós fomos chamados para sermos instrumentos desse pastor na vida dessas ovelhas perdidas, para que elas também encontrem um o caminho de volta, o caminho de restauração, um caminho de reconstrução, um caminho de restituição, um caminho de ressurreição em todos os níveis da sua vida. Então, esse é o ministério mais digno que tem da eternidade. Ser o pastor, chamado pelo pastor do Salmo 23. E ser enxergado por ele como pastor, como ele também é. Sujeito a tudo e a todos, mas se prontificando a pagar esse preço para que as ovelhas sejam alcançadas, sejam curadas e sejam trazidas de volta em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, vamos orar, vamos colocar tudo isso diante do Senhor em nome de Jesus. Bispo Antônio, Amanda e Márcia e Fábio, Luiz Henrique, seu Augusto, Dona Efigênia, Dona Nadir, seu Toninho, seu João, Dona Dária, Estamos orando, clamando, meus tios, minhas tias, meus pais, todos estamos aí em comunhão na presença do Senhor, pastora Mara também, em nome de Jesus, orando, clamando e colocando tudo isso diante do Senhor. Estamos vivendo um tempo assim terrível, trágico no nosso país. Então é tempo de buscarmos a face do Senhor, nos derramarmos diante do altar do Senhor, buscando a sua cura, a sua saúde, o seu fortalecimento pessoal, emocional, em nome de Jesus, psicológico, para que possamos passar esse momento e atravessarmos esse momento, atrelados, ancorados no nosso pastor, no nosso verdadeiro pastor, Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez nós colocamos, ó Deus, todos esses pedidos diante do teu altar, cada família que está aqui, seus filhos, netos, marido, esposa, sobrinhos, avós, tios, pais, tua graça, tua glória se derramando,
Toca, Senhor, na vida da dona Maria Helena. Toca, Senhor, na vida da pastora Nadir, que estão, ó Deus, em situações muito delicadas diante, né, dessa situação da pandemia e tantos outros, ó Deus, que nós conhecemos, nossos familiares, nossos queridos, a família da Cicampana, a família da Nádia Zen e todos os outros que têm clamado, colocado diante do Senhor. Senhor, toca com a tua cura. Toca com a tua saúde, liberta, ressuscita, restaura, visita os teus servos, as tuas servas. Ó Deus, levanta, ó Deus, esse povo que se chama pelo teu nome, esse povo que tem um Deus, que tem um pastor, que não é um pastor pura e simplesmente humano, mas é o pastor do Salmo 23. Que sejam, ó Deus, totalmente restaurados, reconstruídos em suas vidas, em seu organismo, em suas taxas. Senhor, visita nervos, tendões, coração, artérias, veias, fígado, rins, ouvidos, olhos, tireoide. Recebam a cura, recebam a saúde, o poder de Deus, o mover das águas curadoras, tocando, restaurando, ressuscitando, reconstruindo em nome de Jesus. E nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória. Senhor, derrama-te sobre o nosso país, tem misericórdia. Isso que eu estava falando agora há pouco, Senhor, nós como povo brasileiro estamos completamente, ó Deus, sem rumo. Estamos ao léu diante de tantas coisas. E ao mesmo tempo existem esses gestores públicos que são mais lobos do que gestores. Senhor, tem misericórdia. Misericórdia da nossa terra. Perdoa o nosso pecado, a nossa transgressão, a nossa iniquidade. Perdoa-nos, ó Deus, nós como povo de Deus, que não soubemos, ó Deus, tratar dessas ovelhas perdidas, dessas pessoas inconstantes, em dificuldade, de tristeza, de angústia, de aflição, de questionamentos. Senhor, em nome de Jesus, tem misericórdia da igreja. Nós te pedimos perdão também em nome da igreja de Jesus Cristo, porque, ó Deus, nós queremos acertar, nós queremos, ó Deus, estar no lugar onde o Senhor nos chamou para estarmos, para realizar, operacionalizarmos a tua palavra e o ministério do pastor, o pastor dessas ovelhas, em nome de Jesus. Por isso, ó Deus, dá-nos esse espaço, essa oportunidade, perdoa-nos, tem misericórdia de nós, e nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória. Derrama-te, ó Deus, sobre nós, nossas casas, nossas famílias, esse finalzinho de domingo, de tarde de domingo, tua graça, tua glória se derramando, ó Deus, em nome de Jesus. E nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Que Deus te abençoe, que você tenha aí um finalzinho de domingo maravilhoso, uma semana maravilhosa. É a última semana do mês de abril, né? Então que você esteja aí abençoado. Se você quiser, esteja fazendo o jejum conosco. Estamos no 14º dia de jejum. Pela nossa casa, nossa família, as nossas próprias vidas e também o nosso país, estamos colocando diante do Senhor e com certeza o Senhor nos dará bom êxito em tudo que fizermos. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Se o Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará. Que o amor do Deus Pai Todo-Poderoso, a vida abundante, transbordante do Senhor Jesus e as consolações do Espírito Santo da promessa estejam sobre a tua vida, sobre a tua casa, a tua família, e que você seja impregnado pelas verdades espirituais do Senhor, e que você seja tonificado, fortalecido pela palavra e pelas suas promessas, e que nunca ninguém possa interferir na tua relação com Deus, nos propósitos de Deus na tua vida, e você seja cada dia mais revigorado nessas promessas em nome de Jesus, e nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória em nome de Jesus. Amém. Amém? Que o Senhor te abençoe, um bom finalzinho aí de domingo, fica na paz. Amanhã, segunda-feira, a partir das 10 horas, estamos aqui de novo. Deus abençoe, fique na paz, Deus abençoe, um beijo para todo mundo aí, né? Domingão, Deus abençoe, tchau, tchau.